Uma excelente noite a todos nós, que Jesus nos abençoe, que os bons espíritos nos protejam e que nós possamos ser nesta noite um canal de bênção, um canal de graça, porque hoje só poderíamos funcionar mesmo como canal, porque de nós mesmos temos muito pouco a oferecer. Então que a espiritualidade amiga possa nos abençoar para que possamos algo fazer de útil, que beneficie aqueles que ouvem e aquele que fala, e que possamos sair daqui, desta casa acolhedora, reabastecidos, com boas energias, com boas vibrações, com mais vontade de evoluir e de crescer. Muitas vezes, o que nos faz ficar com a energia um pouco baixa tem a ver com um conceito amplo de saúde. Saúde e doença muitas vezes não são bem compreendidos por nós. Acreditamos que estar doente é ter um problema físico, uma gripe, um câncer, uma doença grave, uma doença incurável, um problema que nos prenda a uma cama, mas não ter saúde é muito mais do que isso. Até porque, muitas vezes, a falta de saúde se manifesta, na maioria das vezes, se não em todas as vezes, primeiramente no nosso psiquismo. O desajuste começa no nosso psiquismo para depois se manifestar no nosso corpo físico. E por que não dizer, muitas vezes, o desajuste que aponta para a falta de saúde tem a ver com algum distúrbio emocional, comportamental, às vezes um problema espiritual, que precisa de tratamento, que precisa de certos ajustes. Na maioria das vezes, os problemas espirituais têm a ver também com as nossas emoções. Aliás, algo que é muito bem dito na doutrina espírita é que nenhum problema obsessivo, um problema espiritual, a perseguição de um espírito desencarnado, nenhum tipo de problema obsessivo se manifesta sem que haja uma matriz em cada um de nós. E essa matriz tem a ver com o quê? Essa matriz pode ter a ver com compromisso de existências passadas, como se diz, mas eu vou dizer muito mais do que isso. Essa matriz, na maioria das vezes, tem a ver com o nosso psiquismo, porque o obsessor nada mais faz do que aproveitar alguma questão que nós trazemos que não é muito bem trabalhada, algum trauma que a pessoa viveu, às vezes na infância. São as nossas fraquezas que são muitas vezes exploradas para que se transformem em problemas obsessivos, de maneira que, quando ajustamos o nosso psiquismo, quando nos fazemos mais equilibrados emocionalmente, fica muito mais difícil para os espíritos que querem nos atrapalhar conseguirem algum êxito em seu projeto de às vezes nos prejudicarem de uma determinada maneira, de forma que podemos concluir que qualquer prejuízo no campo das obsessões só acontece com a nossa própria conivência. Nenhum espírito desencarnado consegue nos fazer mal se não houver a nossa conivência, a nossa permissão. Imagine, que absurdo seria se o Criador nos desse uma existência para que fôssemos aqui prejudicados. Isso não acontece, não existe isso. Tudo que acontece aqui no campo das obsessões tem a nossa participação. Às vezes até uma vontade de atrair o mal, uma vontade de atrair o prejuízo, para nos vitimizarmos de alguma maneira, seja lá o que for. Ou às vezes até uma noção de que não temos merecimento, de que merecemos sofrer, de que merecemos o pior. Olha como tudo tem a nossa participação. E de maneira alguma podemos dizer, eu sofro porque existe um espírito que me persegue. Não. Porque se existe este espírito, há a nossa participação, sempre há. Não tem como haver uma perturbação, seja lá de que forma for, sem a nossa participação. E olha, esse tipo de prejuízo às vezes acontece no próprio ambiente dos encarnados. Não precisamos nos aventurar a analisar o campo das obsessões de desencarnado para encarnado. Por que muitas vezes um colega, um familiar nos faz mal, nos perturba, e às vezes nós dizemos assim, aquela pessoa me tira do sério. Aquela pessoa, basta eu encontrar, acontece alguma coisa, e eu saio dali com as emoções atormentadas. Por que isso acontece? Será que é o poder que essa pessoa tem de nos desestabilizar? Ou será que é o poder que nós damos a ela para que ela consiga nos desestabilizar? Porque no dia em que estivermos perfeitamente equilibrados, com as emoções totalmente equilibradas, nada disso acontecerá mais. Quando soubermos de fato quem nós somos, quais são as nossas fraquezas, o que precisamos melhorar, sabermos que temos também virtudes, nada disso vai acontecer, porque não vamos mais nos importar com pequenas coisas, que às vezes acontecem e que não tem razão de ser, não tem por que nos perturbar. Daí acontece que muitas vezes alguém se aproxima de nós e diz, aquela pessoa falou tal coisa para mim, isso me magoou muito. E nós podemos pensar, mas só isso? Tão pouca coisa?
é porque muitas vezes aquele comentário infeliz feriu o trauma daquela criatura, feriu alguma ferida que ela tem ali no campo do seu psiquismo e que ainda não se encontra cicatrizada. Por isso que a fere de morte, enquanto que para nós aquilo não representa nada ou representa muito pouca coisa. Alguns fazem tempestade em copo d'água por causa dessas feridas que muitas vezes não se encontram cicatrizadas em nosso íntimo. Existem alguns preceitos de saúde que André Luiz nos coloca e que vamos passar a analisar a partir de agora. André Luiz diz assim em uma mensagem: guarde o coração em paz, à frente de todas as situações e de todas as coisas, porque todos os patrimônios da vida pertencem a Deus. Será que nós guardamos o coração em paz à frente de todas as situações e de todas as coisas? Muitas vezes isso não acontece, por causa da nossa falta de percepção do sentido das coisas. Ontem mesmo encontrei uma pessoa, eu posso contar aqui porque é uma pessoa que mora em outra cidade, então ninguém vai dizer que eu fiz fofoca. Até porque uma coisa boa não se trata de fofoca e eu não estou falando mal de ninguém. Mas eu achei curioso uma situação que eu ouvi ontem. Uma pessoa com 52 anos, já deveria ter tido filhos? Já. Mas nunca é tarde para realizar sonhos, né? Imagina qual que é o sonho dessa pessoa, 52 anos. O sonho dela, ela que se casou 2 vezes, era ter um filho, e ela não conseguiu. Com 52 anos, o que nós pensaríamos? Eu vou dizer o meu lado, cada um tem o seu. Com 52 anos, ter filho nessa altura do campeonato? Peraí. Meu filho vai ter 15 anos, eu vou ter 67, quase 70. Vou ter filho agora. Que é época de ter neto, eu vou resolver ter um filho. E essa pessoa estava na fila de adoção há 15 anos e não foi contemplada com o filho. Aí surgiu a oportunidade dela adotar a criança. Que coisa, hein? E ela pensou, agora, eu vou desistir ou vou aceitar o desafio? O que vocês fariam? Quem que ia desistir com 52 anos? Quem que ia adotar? Olha só, tem um pessoal que adota, tá vendo? E ela pensou ali uma semana, foi lá no Casalar, porque a filha, a menina, era filha de uma dependente química, aí pensou e resolveu que ia adotar, adotou a criança. Mas que situação, com 52 anos. E ela pensou assim, porque até o nome que ela já tinha para a criança, a moça do Casalar falou o nome da menina. E ela que até não é religiosa, acreditou que aquilo fosse uma mensagem do mais alto, porque imagina que coincidência, o nome que ela tinha o sonho de colocar na criança, a moça do Casalar falou para ela, sendo que a menina já tinha um nome provisório, e nem era aquele, era outro. E a moça do Casalar falou o nome justamente que ela queria colocar na filha. Ela achou aquilo uma grande coincidência e ficou muito emocionada e não teve como desistir do seu projeto de adotar a criança. E eu vi aquela mãe, né, assim, muito em paz com o seu desafio. Em nenhum momento ela estava pensando que criança chora, que o sono dela, que é tranquilo, ia se modificar um pouco, que ela iria enfrentar desafios, depois viria a adolescência, teria que levar e buscar na escola, uma dificuldade, porque criar filho tem suas dificuldades, embora seja uma tarefa engrandecedora, mas que requer desafios. Em nenhum momento aquilo pesou na decisão dela. Ela enxergou aquela possibilidade de ter e de cuidar de um filho com muita leveza, com muita tranquilidade, como a maior realização da vida dela. Em nenhum momento ela teve dúvida de que o seu projeto daria certo. O que tem a ver com isso aqui que André Luiz fala? Guarde o coração em paz à frente de todas as situações e de todas as coisas. Todos os patrimônios pertencem a Deus, ou seja, se está vindo do mais alto, algum motivo existe. E ela até colocou essa adoção como uma forma de colaborar, uma forma de colaboração social, né? Conseguia enxergar isso, não só como uma satisfação para ela, mas como uma forma de colaborar com a própria vida e com a sociedade. Então, um trabalho muito bonito. E ela guardou em paz o seu desafio. E muitas vezes nós precisamos guardar o coração em paz, não diante de situações que se afiguram como presentes, mas diante de situações que se afiguram como tormentosas. A morte de alguém. Quem aceita a morte de alguém? Curiosamente, hoje em dia, eu vejo cada vez mais as pessoas aceitarem melhor a desencarnação de um ente querido. Não sei se é uma percepção equivocada minha, mas principalmente quando se trata de pessoas mais velhas. Porque antigamente a dificuldade era maior. Eu me lembro, há uns 20 anos, quando perdi um ente querido, e uma familiar minha, mas ela se revoltou muito, quando morreu a sua mãe. E certa vez estavam lendo, sabe aqueles cartões que dão quando é o sepultamento? Estavam lendo lá que ela viveu 90 anos, ela nem sabia de quem se tratava. Estavam lendo, viveu 90 anos, teve tantos filhos, tantos netos, cumpriu a sua tarefa, alguém estava lendo aquilo
E essa que se revoltou disse assim, mas essa aí já estava na hora de ir. E aí alguém falou, não, mas essa aqui é da mãe, é o cartãozinho da mãe. Então ela chegou à conclusão que a mãe foi na hora certa, já tinha cumprido a tarefa, já estava com mais de 90 anos, já foi na hora certa. Mas quando a mãe morreu, ela se revoltou. Olha que contradição. E hoje eu vejo, cada vez mais, pode ser uma percepção equivocada, as pessoas aceitarem melhor a morte. E deve ser assim para nós este exercício, porque os patrimônios da vida, eles vêm do alto, né? E é o que o Espiritismo nos ensina. Nós não podemos lutar contra a própria vida. Nós não podemos lutar contra os planos de Deus. Porque às vezes nos esforçamos muito para manter uma situação, mas não questionamos se aquela situação é proveitosa, se ela é boa, se ela com o tempo se manterá saudável para nós. Porque imagina você querer se segurar em uma situação que com o tempo será desastrosa. Às vezes acontece isso. Todo mundo fala, isso aí é desastroso, mas a gente quer se agarrar, por apego, por algum motivo. Queremos nos apegar a uma situação que com o tempo se afigurará catastrófica. E é difícil nós termos o discernimento quando as perdas se avizinham. Quando nós vamos perder aquela situação, não temos discernimento. A gente quer se agarrar a todo custo e não tem conselho que possa nos tirar daquele apego, às vezes tormentoso, a uma situação que nos fará mal. Então, precisamos aprender isso com o Espiritismo, a termos a capacidade de discernir se aquilo é bom ou não, e termos a convicção de que se algo está sendo afastado de nós, deve existir uma razão. Pode ser que essa razão seja boa. É o que a doutrina nos ensina, aceitação, resignação, porque muitas vezes achamos que aquilo é para nos ferir, mas na maioria das vezes é para nos ajudar, para que não aconteça uma queda pior mais à frente. Certas situações são afastadas, para que não ocorra um mal maior. Depois, André Luiz continua, apoie-se no dever rigorosamente cumprido, não há equilíbrio físico sem harmonia espiritual. Cumprir o dever, hein? É fácil ou não? Cumprir o dever parece fácil, mas não é. Por causa disso que eu acabei de dizer. Muitas vezes nós queremos entrar numa zona de prazer, de satisfação, queremos viver uma maré mansa. E o que a vida está nos colocando é o quê? Cumprimento de dever, que às vezes não é o melhor. Tem um filho, o filho está com problema na escola, você tem que dar conta. O filho está com dificuldade em algum problema, é necessária atenção. Você tem que cuidar daquilo. É um filho, responsabilidade sua, como é que você vai deixar? É dever. Dever profissional, dever diante da família, dever diante do lar, dever diante da sociedade. Todos nós temos deveres. Então não dá para viver a vida solta e fazer apenas o que dá na telha. Eu gosto de fazer o que eu gosto. Eu gosto de ter prazer. Sim, certos prazeres são permitidos e seria muito triste a vida se não existisse prazer, satisfação. É necessário que haja tudo isso. Mas muitas vezes é necessário também encontrar satisfação no dever cumprido. Porque é aquilo que tem para nós e que, na maioria das vezes, é a nossa tarefa emergencial. É o que tem para agora, tem que fazer, tem que dar conta. Então não dá para se afastar disso. E André Luiz fala mais, não há equilíbrio físico sem harmonia espiritual. Mas por que será que André Luiz fala isso? Não há equilíbrio físico. Você quer ter um corpo saudável? Tem que ter harmonia espiritual. Porque hoje em dia a ciência já diz que as doenças começam no psiquismo. Então o psiquismo desarranjado, a desorganização mental, a mente atormentada, ela inevitavelmente gera doença. O que acontece com a pessoa muito nervosa? A pessoa que tem o hábito de ser muito nervosa ou muito ansiosa, o que acontece? Vai ter saúde física? Vai desarranjando, né? Vai desarranjando. Todos já ouviram falar de gastrite nervosa. O que é gastrite nervosa? É um problema gástrico, não é porque a pessoa come rápido, não. Come até... Se bem que a pessoa nervosa deve comer rápido, né? Difícil um nervoso comer devagar. Mas a gastrite, a origem da doença, ela não é por causa da alimentação. É por causa da mente atormentada, né? Das emoções descontroladas. Aquilo gera uma gastrite. Pode gerar um problema cardíaco. A pessoa pode ter dor de cabeça. Pode ter insônia, não consegue dormir, e isso aí inevitavelmente acarretará uma série de outros problemas, porque ficar sem dormir vai dar dor de cabeça, vai ficar mais nervosa, né? Vai ficar irritada no dia seguinte, vai esquecer as coisas, aí começa, né? Então não há equilíbrio físico sem harmonia espiritual.
E isso acontece até de uma encarnação para outra. Caso lá muito conhecido do Jerônimo Mendonça, cadeirante, que viveu para divulgar a doutrina espírita. Certa vez ele foi procurar um médium que promovia curas, o José de Arigó, e o José de Arigó, o Dr. Fritz, né, que era o espírito, disse, não tem cura para você não. O que você tem é a doença dos 3 Cs. Mas que doença dos 3 Cs? É cama, calma e karma. Ou seja, a vida inteira ficou daquele jeito, na cadeira de rodas, né? Porque era um problema de uma existência passada. Por isso, nos evangelhos, Jesus diz uma frase que simboliza muito isso. Qual que é? Vá. Quando Jesus curava, ele dizia, vá e não peque mais. Porque o pecado, o que é o pecado? O pecado é o desarranjo, o ato contrário às leis naturais, a atitude infeliz. Isso é pecado, né? Tem uma carga assim muito pesada, mas pecado é tudo isso. Quando nos equivocamos, quando não cumprimos os nossos deveres, quando não realizamos aquilo que precisamos, seja diante da família, isso tudo é pecado, porque é o quê? É o desarranjo que vai ocasionar o quê? Uma consequência, lei de causa e efeito. Por isso que Jesus dizia, olha, vá, está curado, teus pecados foram perdoados, mas não peque mais, senão pode acontecer algo pior. Continua André Luiz. Isso é saudável, hein? Cultive o hábito da oração. A prece é luz na defesa do corpo e da alma. Olha, a prece é luz na defesa do corpo. Por que a prece é luz na defesa do corpo? E da alma também. Porque tudo que está na alma se reflete no corpo. Sem contar que, por meio da prece, por meio de um passe, os benfeitores podem nos beneficiar com o auxílio de que carecemos. Você fazer uma oração com um copo d'água, o medicamento pode ser depositado ali a fim de nos beneficiar de alguma maneira. Então a prece contínua, a pessoa que tem o hábito da prece, ela tende a ser mais saudável. Por causa disso, porque a prece é luz para defender o nosso corpo e a nossa alma. Não podemos nos esquecer disso e viver de qualquer maneira. Então reflitamos, e eu reflito com vocês, se estamos tendo o hábito saudável da prece diariamente. Será que estamos ou será que andamos esquecidos dessa comunhão, desse contato com o mais alto, que tanto pode nos auxiliar a termos saúde física, psíquica e espiritual? E continua André Luiz, ocupe o seu tempo disponível com trabalho proveitoso, sem esquecer o descanso imprescindível ao justo refazimento. A sugestão das trevas chega até nós pela hora vazia. Então, o que é isso? Atividade, né? Atividade. Atividade, não pensa que é só trabalhar. Porque, às vezes, o espírita fica um pouco atormentado com esse negócio de trabalhar o tempo todo, né? Que a pessoa lê lá o livro Nosso Lar e vê lá que o governador de Nosso Lar nunca tirou férias. Foi um dos poucos que viu Jesus nas esferas mais altas. Aí todo mundo fica querendo ser igual. Trabalhar o tempo todo. Aí sai com a família de férias, acha que tem que trabalhar. Lá na praia, tem que trabalhar. Leva um tanto de livro, Paulo Estevam, mais de 500 páginas. Né? Memórias de um suicida, para ler na praia, junto com a família. Não, tá aqui, ó. Sem esquecer o descanso imprescindível. Não precisa ser como governador de Nosso Lar. Pode descansar também. Mas esse trabalho aqui é algo mais amplo. O trabalho é o quê? É não ter tempo, não perder tempo com hora vazia, entendeu? Você vai a uma academia de ginástica, trabalho. Você vai ler um livro, trabalho. Você vai fazer um curso novo, trabalho. Você vai a uma praça, levar uma criança. Você vai a um cinema, assistir a um filme. Você está ocupando tempo. Está ocupando isso aqui. Que não pode deixar. Já repararam? Não sei se já aconteceu com vocês, comigo já. Chegar ao fim do dia, pode ser um sábado, ou um dia de férias, e você pensar assim, nossa, mas o que eu fiz hoje? Não fiz nada. Já aconteceu isso? Isso é triste, você não fazer nada. Você não arrumou um armário, um guarda-roupa, não capinou um jardim, não cuidou de um jardim, não plantou uma rosa, não deu comida para um cachorro. Imagina, você passar um dia sem fazer nada, absolutamente nada. Isso é ociosidade. Agora, um dia dá até para perdoar. Agora, imagina passar uma vida assim. E existem pessoas que vivem assim. Lá na calçada, toma cerveja, no outro dia a mesma coisa, compra uma pinga, né? Tá ali passando o dia, né? Sem se preocupar com coisa alguma, sem empregar as suas horas com alguma utilidade. Então, vir a uma casa espírita, assistir a uma palestra, tomar um passe, tudo isso é trabalho. Então, o que o Espírito está colocando aqui é que devemos empregar bem as nossas horas, o tempo que nós temos aqui na Terra. Próximo item, estude sempre. A renovação das ideias favorece a sábia renovação das células orgânicas. Estudar sempre, hein?
Porque a gente começa a envelhecer quando deixa de aprender. E não sou eu que estou dizendo isso, a própria ciência diz isso. Já repararam, já viram pessoas com 80 anos com a mente lúcida? O que é isso? Pessoa que emprega. Um conhecido estava fazendo residência há um tempo atrás, aí ele dizia, nossa, invejo o meu professor. Um senhor de quase 80 anos, mas nunca viu pessoa mais lúcida, totalmente atualizado, sabia tudo que estava acontecendo na medicina atual, com quase 80 anos. Isso é raro. Sabe por quê? Porque vai passando o tempo, nós já estudamos, fizemos nosso curso superior ou não, já temos ali o nosso trabalho, o nosso ganha-pão. A tendência é a gente se acomodar. Outro dia havia até uma pessoa dizendo, eu não quero aprender mais nada, não. É ex-professora universitária, aposentada, falando, não quero aprender mais nada. Já aprendi tudo o que tinha para aprender. E começamos a envelhecer quando isso acontece. Então a gente tem que estar com a mente aberta, né, para aprender sempre. Aprender com os mais velhos, com os mais novos, com as novidades que chegam. Hoje aí tem inteligência artificial. É um grande desafio para todos nós, continuar aprendendo. Porque a gente olha ali para os nossos filhos, que aprendem certas coisas com muita facilidade, e a gente diz, mas eu não tenho esse pique não. Isso não é para mim. Porque eles aprendem fácil e nós temos mais dificuldade. Às vezes com 11, 12 anos, dão um show na gente. Mas a gente tem que se esforçar um pouco para acompanhar, porque senão a gente começa a envelhecer. Isso não é legal. As próprias células orgânicas são renovadas pelo estudo constante. Continua André Luiz. Evite a cólera. Enraivecer-se é animalizar-se, caindo nas sombras de baixo nível. Então, olha só, eu me lembro de uma obra de André Luiz, em que o indivíduo, uma mulher, aliás, se encolerizou com o marido. A mulher ficou brava com o marido e conta André Luiz que dias depois ela desencarnou. E aquilo foi tratado como uma espécie de suicídio. Porque não era o momento dela desencarnar, mas ela acabou atraindo a morte por causa da cólera. Então isso pode acontecer. Eu me lembro uma vez, só para ilustrar o que pode acontecer. Eu estava na casa de um pessoal aí e 2 irmãos brigaram. Não saíram, não houve um atrito físico, mas houve uma briga, uma troca de ofensas, né? Um conflito verbal. E o que aconteceu? Um dos irmãos saiu dali e teve que ir para o hospital, porque quase infartou. Teve que ali, o coração deu ali um descompasso e ele teve que ir para o hospital para se tratar. Depois de uma discussão. Então olha como que isso é sério. Então evite a cólera, né? Para não cair nas sombras de baixo nível. Até porque às vezes pode acontecer, não sei se já aconteceu com alguém aqui, mas eu já vi por aí situação assim. A pessoa depois que entra num processo de cólera, ela não consegue sair mais. Já viram isso? Não consegue voltar. Às vezes ela fica um tempo assim. Fica um tempo. Eu tenho até uma pessoa bem próxima. Ela briga, acabou. Pode esperar a próxima encarnação. Mas fica com um bico maior que de um tucano. Não quer conversar com ninguém. Se você for falar para ela, olha, mas espera aí, você está exagerando, não é bem assim. E não era uma situação com você, era com outra pessoa. Pronto, já ganhou uma inimiga, porque o bico passa a ser para você também. Qualquer um que vai falar, pronto, já fica de mal de todo mundo. Por causa de uma situação que todo mundo está vendo, que é uma birra, talvez um trauma lá da infância, mas ela fica emburrada. Não deixa ninguém tira ela daquele estado em que ela se coloca, de ficar emburrada, fazer greve de silêncio. Já viram isso? A pessoa silencia, não conversa com ninguém. Quanto mais fala, mais silêncio. Aí só esperando a próxima encarnação. Não tem jeito. Vocês conhecem gente assim? É terrível isso. Conhece alguém? É terrível. Nossa, mas que coisa. Dá vontade de dar um chacoalhão para ver se acorda. Mas a pessoa não sai do estado. É terrível isso. Que coisa complicada. É doença. Isso, infelizmente, é doença. Precisa de tratamento psicológico, né? A pessoa precisa cair em si. Não que nós não tenhamos problemas também. A gente tem. Mas muito melhor a pessoa que briga, fala, pronto, dali a pouco está conversando de novo. É melhor, eu acho melhor. Imagina ficar com bico, ficar inimigo, nunca mais conversa. É terrível isso. Porque isso faz mal para a própria pessoa. Ela sofre o maior malefício. Todo mundo está rindo da cara dela e ela está ali naquele processo enfermiço. Terrível, triste. Continua André Luiz. Fuja a maledicência. O lodo agitado atinge a quem o revolve. Então você fica remexendo ali aquele lodo, vai atingir. É curioso como que nós gostamos de situações que nada tem a ver com a gente. Nada tem a ver. Uma porção de lixo que a gente sai catando por aí.
Tem nada a ver com a gente. Aí, você viu? O marido da vizinha foi embora, largou os filhos e começa a contar aquilo. Não tem nada a ver com a gente. Você viu fulano, o que ele fez? Olha lá. E aquilo não tem nada a ver com a gente. E a gente fica, às vezes, cuidando da vida dos outros. Agora, um comentário, tá? Agora, o problema é quando a gente faz isso com raiva, como se fosse algo com a gente. Não foi com a gente. Nós nem sabemos a real situação, o que está por trás daquela situação. E às vezes a gente toma partido, defende um ou outro, e não sabe todo o contexto da história. Isso é uma espécie de maledicência. Mas olha o que André Luiz fala, o lodo agitado, tudo que você fica remexendo muito, atinge quem está remexendo, né? Então seria bom se a gente se preocupasse com coisas proveitosas, e não com coisas doentias. Que a gente começa a sintonizar muito com essas coisas que não estão boas na sociedade, e uma hora pode acontecer algo parecido com a gente. Eu lembro de uma colega, uma vez ela repreendeu uma amiga que tinha roubado o namorado da outra amiga. Mas não era o namorado dela, era da outra amiga. Repreendeu, ficou brava, ficou de mal da amiga. Dá a impressão até que ela queria um namorado também. Mas não é que um tempo depois aconteceu a mesma situação com ela? Oh, que coisa. Então tudo que a gente fica muito passando recibo, muito preocupado, muito ligado, às vezes pode estar incomodando alguma ferida nossa. Não vou dizer que sempre, mas pode ser que sim. Porque quando a situação não fala nada à nossa alma, não há motivo para nós ficarmos tão irritados com uma situação que não diz respeito à nossa vida. Nós podemos ficar indignados. Olha lá o que aconteceu, mas que absurdo, puxa vida. Mas quando somos equilibrados, nós sabemos olhar para essas situações até com uma certa misericórdia. Um crime que acontece. Acontece um crime. No trânsito, por exemplo. Se nós não somos muito equilibrados, nós vamos dizer assim, é necessário justiça, é necessário que pague, deveria ter pena de morte, onde já se viu? Agora, numa situação de equilíbrio, nós vamos falar, puxa vida, essa situação que aconteceu aí no trânsito, esse crime, sujeito pai de família, puxa, isso me cortou o coração. Fiquei indignado, mas fiquei com pena do pai de família, né, que agora está fora do seu lar, e do outro também, do assassino, que se aventurou numa situação que não cabia a ele naquele momento. Bastaria seguir o seu próprio caminho, nada disso teria acontecido. Então nós sabemos ser misericordiosos. Porque na verdade é uma pena isso. Não tem por que desejar o mal também. Porque a própria justiça dos homens e a justiça divina já se encarregarão disso. Que a justiça seja feita, não cabe a nós querer punir. Agora, se a gente começa a ficar ali revoltado, como se fosse com a gente, e leva isso para casa e começa a falar para todo mundo, ela está fazendo mal para a gente. O lodo agitado atinge a quem o revolve. Necessário usar da misericórdia, mesmo que não compreendamos, mesmo que estejamos indignados. Aquilo, sem dúvida alguma, foi uma calamidade. Foi algo que não precisava ter acontecido. Mas, infelizmente, aconteceu. Que pena. Que pena de todos os envolvidos. Porque todos sofrerão. Não há por que ter um sentimento diferente desse. Exemplo de como o lodo agitado atinge quem o revolve. Tem uma historinha de um indivíduo que gostava de gozar da cara dos outros, lá no ambiente de trabalho. E havia um indivíduo lá na repartição que falava errado. Aí falava a palavra, o problema. E o indivíduo, que tinha algum estudo, começou a zombar dele. Olha lá, chegou o problema. E não é que um dia ele, fazendo uma exposição para o time, para a equipe, porque ele era um indivíduo que tinha uma hierarquia mais elevada na repartição, não é que ele tropeçou no português e começou a falar problema e não conseguia falar de outra maneira. Então isso pode acontecer. É um exemplo de uma historinha boba que mostra isso aqui, porque nós não sabemos se amanhã aquilo que nós estamos censurando não vai acontecer com a gente ou com um familiar nosso. Então por que condenar tanto? Por que apontar tanto o dedo? E aí me recordo de uma frase de Meimei. Ela diz assim, esqueça-se do mal, para que o mal se esqueça de você. Porque sintonizar muito com o mal é o quê? É convidar o mal para chegar e fazer morada em nossa existência. Então esquece o mal, para que o mal se esqueça de você, para que ele vá embora. Continua André Luiz, sempre que possível, respire a longos haustos e não ouvide o banho diário, ainda que ligeiro. Banho diário, hein? Mas no Brasil todo mundo toma banho diário, né? Essa influência dos índios, né? Faz com que a gente tenha esse cuidado do banho diário.
Na maioria das vezes, né? Com algumas exceções. Banho diário. Mas pessoas de outros países, existem países que não há esse hábito, como aqui no Brasil. Até porque um país tropical exige isso, né, desse banho diário. O ar puro é precioso alimento e a limpeza é simples obrigação. É o cuidado consigo, cuidado com o corpo, a higiene física, né? A gente tem que se cuidar também. É uma forma de adquirir saúde, porque isso sinaliza que nós gostamos de nós queremos cuidar de nós. E isso é importante para ter saúde. Gostar de si e querer se cuidar. Continua André Luiz, coma pouco, a criatura sensata come para viver, enquanto a criatura imprudente vive para comer. É comer para viver, não viver para comer. É engraçado, eu me recordo há um tempo atrás, eu ia lá, pegava umas 2 colheres de arroz, comia, queria comer. Hoje em dia já me controlo mais. Então eu percebi que não precisava de 2 colheres grandes, cheias de arroz. Bastava uma, já me satisfazia. Passei a comer só uma. Mas para quê? É bom também. Para que eu vou comer 2, 3 colheres se uma já basta? Se já vai garantir o meu sustento. Então não preciso comer tanto. Vou reduzindo devagarinho. Para que tanto? Eu tomava por dia umas 10 xícaras de café. Mais ou menos. Nunca contei, mas era 10, 12, 14, mas no mínimo 10. Todo dia. Café com açúcar, doce, melado. E todo mundo sabe, açúcar não é muito amigo da gente, né? Aí fui reduzindo. Peraí. Porque muitas vezes eu tomava o café, estou aqui confessando um pecado meu, vai. Perdoe o exemplo pessoal. Mas, às vezes eu ia tomar um café, mas não é porque eu estava com vontade. Porque eu já tinha tomado 2 ou 3, então eu queria mais um, mas eu tomava, mas parece que nem tá tão bom esse café. Depois já doía ali o estômago, a gastrite, fermentação, para que tanto açúcar no corpo. Aí fui reduzindo. Eu estava vendo, tem gente lá que tomava café sem açúcar, que para mim era coisa de psicopata. Toma café sem açúcar. Coisa de psicopata. É brincadeira. É brincadeira. Mas eu falei, mas peraí, se o pessoal toma café sem açúcar, por que eu vou tomar 12 xícaras de café todo dia com esse açúcar melado? Aí fui reduzindo o açúcar, fui reduzindo o café. Hoje eu tomo 2, eu coloco como meta, 2 xícaras de manhã, 2 à tarde, se der vontade, 2 à tardezinha. Já passou para 6. E reduzindo o açúcar também, não é tanto açúcar mais. Porque antes eu colocava uma colher cheia, agora é reduzir pela metade a colher. Já está progredindo, né? Então é isso aqui, ó, coma pouco, a criatura sensata come para viver, e a imprudente vive para comer. Para que viver para comer? Aí às vezes eu estava com vontade, mas era de segurar a xícara. Só de segurar a xícara. Não sei se na outra encarnação eu fui beberrão, alcoólatra, tem que estar com alguma coisa na mão. Aí eu falei, não, já tomei 2 de café, vou pegar um copo d'água. Aí tô tomando água. Já melhorou. Aos poucos a gente consegue se educar, mas é necessário se conscientizar de que o hábito é nocivo, não está sendo bom. Você pode melhorar de alguma maneira e vai se educando devagarinho, vai fazendo ajustes. Né? Tem gente que toma café sem açúcar e acha uma maravilha. Não sei como, mas acha uma maravilha. Você dá um café com açúcar para quem toma café sem açúcar, a pessoa, nossa, para com isso. Não sinto nem o gosto do café, isso aqui para mim é só açúcar. Eu já consegui isso com chá. Você toma um chá de erva cidreira, parece que o chá de erva cidreira tem mais sabor sem açúcar. Não gosto mais de açúcar, mas café ainda não consegui. Questão de hábito. Vai se habituando àquilo que é bom e aquilo acaba se tornando até prazeroso. Olha que coisa. Que é engraçado, a pessoa que se habitua a viver bem, se habitua a ter uma conduta saudável, se ela não tiver, parece que está algo errado, ela não consegue mais. Tudo é questão de hábito, questão de costume, né? Então vale a pena investir nisso. Por fim, o último item aqui de André Luiz, use a paciência, esse talvez seja o mais importante e o mais difícil. Use a paciência e o perdão infatigavelmente. Todos nós temos sido caridosamente tolerados pela bondade divina, milhões de vezes, e conservar o coração no vinagre da intolerância é provocar a própria queda na morte inútil. Paciência e perdão. É difícil, mas vale a pena, né? A falta de perdão, como desse exemplo que eu falei aqui, da pessoa que faz bico, né? E isso ocasiona doenças sérias. Tem um médico americano chamado Karl Menninger. Ele pesquisou seus pacientes que tinham câncer. Então ele ministrou o mesmo medicamento a 2 grupos distintos e percebeu que um grupo tinha melhora e o outro não. E aí eles não sabiam porque que um estava num grupo, o outro estava no outro. Só ele sabia. Para que não houvesse ali uma influência psicológica. Mas ele dividiu os grupos da seguinte maneira. Num dos grupos
que era o grupo de pessoas que não se melhoravam, não conseguiam melhora nem com remédio, havia uma característica. Eram pessoas que não conseguiam perdoar. E alguns tinham um problema mais sério ainda, que era a ausência de auto-perdão. Porque a gente também tem que aprender a se perdoar. Eles não conseguiam perdoar a si próprios. Olha que situação. E por isso adoeceram e não conseguiam a cura. É como se a pessoa dissesse assim: olha a bobagem que eu fiz. Por causa disso, agora eu preciso pagar. É isso. É isso que nós dizemos para o nosso inconsciente. E somos comandados pelo inconsciente. Olha lá a burrada que eu fiz. Agora eu vou ter que pagar. Então, se oferece uma coisa boa para a pessoa, não mereço. A pessoa recusa. Ela até sabota a própria existência. Sabota. Dá um jeito de dar errado. Porque ela não merece aquela coisa boa. Então ela sabota. É o indivíduo que você solta numa ribanceira, ele faz força. Puxa o freio de mão para não descer. Não vai nem empurrado. Porque merece sofrer. E uns se afogam aí no alcoolismo, na drogadição, na depressão, por causa da culpa que carregam. Eles não querem ser felizes. Mas não é porque não querem. É porque, na verdade, julgam que não merecem. Porque vivem atormentados pela culpa, por algo que fizeram. E não conseguiram se perdoar. O outro grupo do Karl Menninger não tinha essas características. Olha que coisa séria. Por isso, uma coisa importante para a nossa saúde é nós termos a convicção de que podemos errar. É claro que podemos errar. Nós não queremos errar, mas nós já cometemos erros e vamos cometer muitos. Porque isso é da vida. Não tem como acertar sempre e não tem como acertar em tudo. É da vida. Quem que quer acertar sempre? Se uma pessoa fala, não, eu não admito erros. Essa pessoa é o quê, na visão de vocês? O que ela é? Eu não posso errar, eu tenho que acertar sempre. O que ela é? Radical. É também radical, mas ela é um grande orgulhoso. É um orgulhoso. Então, onde já se viu não poder errar? Só se for perfeito. Existe perfeição na Terra? Não tem perfeição na Terra. Então, a pessoa que quer acertar sempre não passa de um orgulhoso. E a gente não precisa ser assim. Então, nós temos que saber que estamos encarnados, somos espíritos perfectíveis, mas em processo de aperfeiçoamento. A Terra, o planeta Terra, é uma escola de aprendizado, e é por isso que nós estamos aqui, para aprender. Ninguém precisa errar sempre, né? Porque nós não vamos aprender necessariamente com os erros. Nós vamos aprender querendo sair do erro, não querendo errar, né? Então ninguém precisa errar para aprender, mas erros muitas vezes fazem parte do nosso percurso e é necessário que aprendamos, que podemos cair algumas vezes e quando isso acontecer é necessário que nos perdoemos, né? Como o jogador de futebol. Todo mundo aqui já jogou futebol, né? Ou pelo menos conhece alguma coisa. Quem vocês acham que dribla melhor, que tem mais habilidade com a bola, que tem um futebol mais solto, um gingado melhor ali dentro de campo? Vocês acham que é o jogador que se permite errar ou aquele que quer fazer só o certo? É claro que é aquele que se permite errar. Porque ele vai fazer malabarismo. Fazer malabarismo é difícil. Pode não dar certo. Mas como ele se permite errar, está tudo certo. Então é uma coisa mais solta, né? Então, mas ele faz isso, ele faz o malabarismo, não é querendo errar, é querendo acertar. Então por isso ele é bem sucedido. Olha só. Então acho que vale a pena o paralelo. Nós devemos querer sempre acertar. Mas não devemos exigir 100% de acerto, porque estamos em processo de aperfeiçoamento. Bom, quero agradecer o convite da casa por mais esta oportunidade. Que os bons espíritos nos abençoem e nos acompanhem no retorno aos nossos lares. Muita paz a todos nós.